E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que se prepara forte para enfrentar o Corinthians na quarta-feira às 21h30. Jogo de ida da Copa do Brasil, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Informações do Palmeiras, porque o Edgar Alencar chega com tudo sobre o Verdão. Fala, Edgar! Tudo bem, meus amigos do Troca de Passes? Grande abraço, bom começo de semana a todos. Vamos trazer o lado do Palmeiras, já começando a projetar esse derby de quarta-feira à noite, às 9h30, oitavas de final da Copa do Brasil, primeira partida na casa do Corinthians. Um clássico tão grande, com tantos detalhes, os maiores rivais aqui da cidade de São Paulo. Então vou até projetar o Palmeiras comparando já com o Corinthians. Por quê? Se do lado do rival do Palmeiras teve titular poupado no primeiro tempo contra o Botafogo, a estratégia do Palmeiras foi diferente. O Corinthians, inclusive, deu folga para os seus jogadores no domingo. Aqui, Abel Ferreira e sua comissão pensaram o seguinte: todos os titulares em campo, já para começar a partida, que foi aqui mesmo, no seu estádio, vitória contra o Grêmio por 1-0, e já no domingo, ou seja, horas depois da partida, já começou o processo de recuperação. Principalmente para os titulares, para quem atuou por mais tempo contra o Grêmio, atividade regenerativa, todo aquele aparato, à disposição dos jogadores. Isso começou então no domingo pela manhã, os jogadores voltaram para essa segunda-feira para mais uma sessão de treinos e assim começa a projeção para o jogo de quarta-feira. Bom, Palmeiras, assim como o Corinthians, só entrou na fase anterior, 2 vitórias contra o Ceará. O Abel não tem nenhuma preocupação com atleta suspenso, nenhum atleta pendurado. É um time muito embalado, já que venceu o Grêmio, foi a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, já tinha vencido também o Fluminense e o Atlético Mineiro. Então vem num astral muito bom para um jogo que para o torcedor tem aquele componente ainda do Campeonato Paulista desse ano. O Corinthians venceu o Palmeiras nos 2 confrontos, no Campeonato Brasileiro, primeiro turno deu Palmeiras, então são muitos ingredientes, muita coisa para a gente projetar até quarta-feira, o dia desse primeiro jogo, que eu reforço, primeira partida da Copa do Brasil, 9h30 da noite na quarta, na casa do Corinthians. Volto com vocês. Valeu, Edgar, obrigado pelas informações. O Palmeiras não tem força máxima, porque o Felipe Anderson ainda não jogou contra o Botafogo, está num processo ainda na parte do departamento médico do clube, na parte de fisioterapia. Mas também então, não é um jogador que a gente diria que é um titular absoluto do Palmeiras, longe disso. Não, hoje não. Embora tenha começado algumas partidas aí recentemente, mas imagina-se que o Felipe Anderson não vai estar à disposição para esse primeiro jogo. Mas a provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton, o Giai, o Gomes, o Fux e o Piquerez, Aníbal Moreno, Evangelista e Maurício, Sousa ou Luigi, Facundo Torres e Vitor Roque. Palmeiras é favorito? Você acha que inicia o confronto como favorito contra o Corinthians? Assim, se não fosse um clássico, se não fosse um derby, dava pra gente, eu apontaria que o Palmeiras é favorito. Acho que dá pra gente dizer que o Palmeiras está num momento melhor, que o contexto como clube do Palmeiras é melhor, que o Palmeiras tem um coletivo melhor do que o do Corinthians, mas, cara, um clássico desse tipo é muito difícil apontar um favoritismo. Palmeiras, por exemplo, na abertura do programa você falou que a torcida ainda olha ainda um pouco de rabo de olho. A gente vê, eu até me surpreendo quando eu olho assim. Eu até entendo gente que acha que o Palmeiras poderia jogar mais e realmente acho que pode e tal. Agora, às vezes eu acho que as críticas ao Abel por parte da torcida são pesadas demais, sim. Sim. É claro que a gente entende a impaciência do torcedor, um torcedor que está acostumado a ganhar, e é bem acostumado, nesse momento da história. Mas acho que as críticas às vezes são pesadas demais para um cara que já provou tantas vezes que consegue fazer o time rodar, o time jogar, mesmo com troca de peças, com algumas lesões importantes, como no caso agora do Murilo, do Paulinho, que estão machucados e estão fora. Nem citei eles aqui porque já estão há mais tempo. Essa é a 5ª temporada do Abel, se não me engano. 5ª temporada. O Palmeiras voltou, foi eliminado no Mundial nas quartas de final para o campeão mundial com um gol, com quase no 40 do segundo tempo, um gol contra do Giai. Depois disso voltou para o Brasil, empatou com o Mirassol, venceu o Atlético, venceu o Fluminense e venceu o Grêmio. Ou seja, de 12 pontos no Campeonato Brasileiro, conquistou 10. Então, assim, quantas vezes a gente já falou isso desse Palmeiras do Abel, que em determinados momentos da temporada é um time que o futebol não engrena, que não é um futebol encantador, mas o Palmeiras está sempre sendo competitivo, sempre conseguindo conquistar os pontos. E assim,
Então, nada me leva a crer que, embora possa haver uma oscilação de desempenho, nada me leva a crer que o Palmeiras, daqui até o final da temporada, vai deixar de ser um time competitivo. Pode ser eliminado pelo Corinthians agora, nas oitavas de final da Copa do Brasil? Claro que pode acontecer. Mas, assim, nada me leva a crer que o Palmeiras não vai estar brigando nas frentes pelas principais competições, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. A Váldia Silva, aqui na hashtag Troca de Paz, diz assim: Diniz, você mente quando diz que parte da torcida contesta o Palmeiras mesmo vencendo. Na verdade, quem critica e contesta sempre o Palmeiras é a maior parte da mídia, vencendo ou não. O Verdão é o Cris de vocês. E em relação ao Abel, o que não falta é jornalista Caim. Não é verdade, Valdir. É só você olhar as redes sociais, você olhar às vezes o clima no Allianz Parque, que você vai perceber que tem bastante gente que critica o Palmeiras e o Abel, mesmo nessa fase espetacular da história do clube, em que o Palmeiras ganha título ano sim, né? Não é uma novidade crítica pelo lado do Palmeiras. A exigência do palmeirense é grande, né, Grafa? É grande. Mas assim, que o Pedro foi absolutamente preciso quando ele disse que o Palmeiras tem uma coisa que o Palmeiras não deixa de ser, competitivo. É um time que briga por todos os jogos, quando perde uma derrota vendida de maneira muito cara, é um time que não se entrega jamais, né? Eu trabalhei no Palmeiras e no Fluminense Palmeiras a semana passada, estava eu e a Ana, e nos bastidores ali, quando o Palmeiras vira o jogo, e ele começa a administrar o jogo, essa semana também, esse final de semana, contra o Palmeiras e... Atlético, Grêmio. Atlético foi antes do Fluminense. Não, Palmeiras e Grêmio, né? Foi 1-0? 1-0, agora ontem, né? Ontem. O Palmeiras, quando tá com o placar a seu favor, é muito difícil ele deixar a equipe jogar. Ele não deixa a equipe se criar, não deixa... o Palmeiras, a equipe é talhada para ser competitiva. Parece que, pronto, deu o bote ali, agarrou, já era. Não vai mais conseguir tirar do Palmeiras. Uma vez ou outra, os clubes conseguem empatar ou virar contra o Palmeiras. Mas é muito competitivo, é muito forte, é uma equipe muito bem... muito forte mentalmente também, né? Que dentro das variações do jogo, hoje dentro de um jogo a gente tem vários jogos, né? 15 minutos uma equipe domina, os outros 15 a outra domina, vai. E o Palmeiras consegue tá sempre bem nesses ambientes assim, consegue controlar o adversário, então, mas pode acontecer de ser eliminado, porque é um clássico, é difícil apontar um favorito nessa circunstância, mesmo o Palmeiras vivendo um momento melhor do que o Corinthians vive, tanto no campo como fora do campo também. Mas é um clássico, mas o Palmeiras é muito forte. Esse Atlético, que fez um jogo equilibrado contra o Flamengo ontem, o Palmeiras foi muito superior ao Atlético. Que acabou sendo um 3-2, porque o Hulk tirou 2 golaços da cartola na bola parada. Mas o Palmeiras teve um volume de jogo, quase que o triplo de finalizações do Atlético chegou Mineiro. A dizer, inclusive, que depois do jogo, aquele tinha sido o pior jogo dele desde que ele chegou ao Atlético, assim, em termos de performance, em termos de jogo. Ele avaliou como o pior jogo do Atlético, aquele contra o Palmeiras. Tamanho foi o domínio do Palmeiras naquele 3-2. O risco, porque pode ser uma segunda eliminação para o Corinthians, perdeu o título paulista, tem um peso pela rivalidade, né? Não pela competição em si, mas pela rivalidade. E aí tem a questão da Copa do Brasil, o Palmeiras vem de um ano onde ele foi campeão paulista lá no começo do ano passado, mas passou o ano em branco, teve eliminações em oitavas de final dessa competição, inclusive, e estamos nas oitavas de novo, né? Qual o peso? Vai cair muito pesado se for eliminado. Porque o Palmeiras está jogando menos do que pode. Há um bom tempo. O Palmeiras ganhou no final de semana. Não fez um bom jogo. O Grêmio é o time que mais concede finalizações contra o seu gol no Campeonato Brasileiro. Eu comecei a ver o jogo, 1-0 rapidamente, um golaço, gol lindo. Falei, vai ser uma goleada, né? Contra o Grêmio. Porque é um time pouco criativo, que gastou muito dinheiro para ser criativo, com um treinador mais bem pago, provavelmente, do continente. E se você olhar, mais bem pago do que treinadores que trabalham em Portugal, que trabalham em vários países da Europa. Bom treinador, vencedor, muito dono da situação. Como disse o Jean, para mim, o clube mais bem gerido do futebol brasileiro, quando a gente fala sobre estabilidade. O Palmeiras deve ter algum problema interno. Você sabe qual é o problema? Não. Nunca vaza. Não vaza. Ou seja, o Palmeiras é um clube muito... A gestão do Palmeiras é de se aplaudir. E não é só essa gestão. A financeira muito bem, a do Gagliotti foi excelente, a do Paulo Nobre foi espetacular.
Né? O Palmeiras, desde o Paulo Nobre, ele vem sendo um dos clubes mais bem gerenciados ou mais bem geridos do papel do brasileiro. presidente, ou no caso da Leila, de todos eles, a partir do momento que o clube se recupera, é não atrapalhar. Agora, você olha... Que é difícil em muitos hoje, casos, você olha o campo de jogo, você olha os elencos, você fala, não dá para comparar. O elenco do Palmeiras é muito melhor. Mas é uma Copa, então você tem que olhar os times. Você olha o que o Corinthians jogou, por exemplo, no segundo tempo, depois que os três estiveram em campo juntos, na última partida. E você olha o que o Palmeiras jogou, a diferença, que é um caminho a pé do Brasil ao Japão, quando a gente fala de estrutura de clube hoje, de gestão, no campo ela fica muito menor. Eu não consigo nem apontar um time como favorito para esse mata-mata. Uma ressalva, se o Abel falou do gramado, né, outra vez. Ele tem total razão. Acho que o gramado não está à altura do tamanho do Palmeiras hoje. Isso daí o palmeirense tem que entender. Né, eles não gostam, eles ligam. Sabia que eles ligam quando você fala do gramado? Já ligaram aqui. Já ligaram aqui. Ligaram para você já? Já ligaram aqui. É mesmo? As pessoas ligam. Eles não gostam. Você diz que é uma casa de shows que de vez em quando tem jogos. Se você for ver a quantidade de shows, às vezes tem mais shows do que jogos. Cara, o que eu acho fenomenal é você faz um piso que imita a grama para ter qualidade e ele tá ruim. Cara, é um fenômeno brasileiro. Mais um. Hiperutilização. É show, é evento, show, evento, aí tem um jogo. Evento todo dia, porque é o seguinte, é como se aquilo não tivesse problemas. E aquilo tem uma cortiça hoje, que ela vai também, porque é um sistema de amortecimento, é outro sistema. E aquilo vai se degradando também. Então o Abel tem total razão. O gramado não acompanha o esforço da instituição para montar um time de futebol. Então o Abel validou o que você falou, isso? Validou. É bom ligar para o Abel lá. Quem ligou aqui, liga lá. Que é, aí sim, num tapete que é o gramado da Neoquímica Arena. Eu acho que muito em cima disso. O torcedor corintiano, ele se anima nessa volta desses três jogadores que nós já falamos, né? Por todos. Do trio de ataque. E o Palmeiras, querendo ou não, mesmo brigando contra os líderes, ainda está em reformulação, né? São jogadores importantes que saíram, Richard, Estevão, enfim, jogando contra os jogadores, o Lucas Evangelista, que é característica diferente. Eu acho que é um momento que dá jogo. Corinthians e Palmeiras sempre vai dar jogo. Mas eu acho que tem jogo sim nessas oitavas de final. Pro Corinthians é mais negócio pegar o Palmeiras agora nas oitavas, que de repente numas quartas, muito mais, numa semi, depois que esse time do Palmeiras já esteja um pouco mais entrosado, mas 50-50. O que aconteceu na final do Paulistão, Corinthians campeão, né? Aí com mandos diferentes, né? Contrários de agora. Primeiro jogo aconteceu no Allianz Parque, vitória do Corinthians no Allianz Parque e depois empate, né? Na Neoquímica Arena na finalíssima. Isso vai ser levado, tudo que aconteceu nas finais do Paulistão, é levado para quarta-feira e para outra semana? Eu acho que traz confiança, Plia. Eu acho que traz confiança de vocês imaginar que é possível fazer o enfrentamento de igual para igual. É um outro jogo, é um outro momento, enfim, são times até diferentes, né? O Palmeiras teve mudanças, enfim. Mas eu acho que traz sentimento de vingança, não é? Então, aí isso é pelo lado do Palmeiras. O Abel pode trabalhar isso em uma preleção, enfim. Eu acho que pode acontecer. Já falaram sobre isso em outros confrontos, né? O sentimento de você perder um título para o rival, enfim. Eu acho que pode mobilizar, motivar. Os corintianos aqui na redação só falam uma coisa. Se a gente eliminar o Palmeiras e tirar duas possibilidades de título do Palmeiras em 2025... O ano tu salvou. O ano tu salvou. Só não cair para a segunda divisão, que tá bonito o ano. O torcedor se contenta com pouco, hein? Mas a gente sempre... Mas é que a partir disso também te dá mais corpo dentro da Copa do Brasil, A gente sempre escuta isso, né? E lá no final vai estar brigando rebaixamento, vai estar a mesma pressão. Você ganhando ou perdendo... Mas o Palmeiras vai muito pressionado. Porque, tá tudo bonitinho agora de novo lá. 2 semanas atrás, o Palmeiras ameaçava uma crise. Experimenta, Diego Lugano, não passar pelo Corinthians. Sempre quem perde um clássico traz como consequência a crise. 2 vezes no ano? Não só 2 vezes, sino que obviamente o Palmeiras é muito mais time, muito mais pressuposto. Deveria, a priori, ser o grande favorito, mas não é grande favorito porque o clássico iguala, né? Corinthians está se movimentando de um jeito especial para este clássico, já sabe que é possível, porque demonstrou na final do Paulista. Acho que é um jogo ainda Palmeiras superior, mas muito possível para Corinthians. Em base à mobilização, igualar. Em relação ao Campeonato Paulista, de disparidade aí, tá maior ou menor? Eu lembro que no Paulista, eu falei para você que o Corinthians chegou numa situação um pouco mais de urgência que Palmeiras, e essa urgência faz que o jogador se prepare melhor e mais, porque somos sul-americanos, porque não somos uma máquina europeia, porque temos oscilações emocionais, então isso muda um pouco. Neste momento está similar.
Corinthians precisando mais de um bom resultado que o Palmeiras, que vem de uma sequência boa. Mas talvez Palmeiras já com esse, como você falou, né, esse antecedente ruim, que sabe muito bem que se novamente perde para seu principal adversário, pode trazer consequências. Eu imagino hoje que o medo, no bom sentido da palavra, o medo futebolístico do lado do Palmeiras também está, né? Não podemos perder porque pode trazer consequências para nós, né? Falando da parte emocional, como sempre falo, e comportamento humano, porque o jogador, antes que técnica, tática, é um humano que pensa e sente, né? Eu acho que peça, assim, nome por nome, eu acho que tem um equilíbrio ali. Eu acho que o que dita muito, assim, pelo lado do Corinthians, é a maneira como o Corinthians vai entrar no jogo. Fábio, acho que tem um nome diferente de Corinthians e Palmeiras. Não, eu acho que se você colocar ali nome por nome ali, você vai ter um equilíbrio. Eu acho, eu acho que sim. Se você colocar posição por posição, Tira o torcedor. Posição por posição, eu acho que você vai ter um equilíbrio. Você vai ter. Vai ter, lógico que vai ter. O Palmeiras tem muito mais banco, né? Agora, não, eu falo dentro do jogo, de time. Agora, o que o Palmeiras leva vantagem é o que a gente está falando. O Palmeiras, ele compete no segundo tempo, o Palmeiras bota 5 no 20. Mas esse confronto aí é um confronto que você não pode esquecer os problemas extracampo do Corinthians. Isso atrapalha um pouco, mas é uma situação que o Corinthians, contra o Palmeiras, ele cresce. Ainda mais esse jogo, na situação atual que se encontram, precisando vencer. Eu acho que o Corinthians, nesse jogo aí, na casa do Corinthians, eu acho que tem mais possibilidade de vencer o jogo. É uma aposta. Aí é uma semana de terror pro Palmeiras até a volta, hein? E esse é o campeonato do Corinthians, né? Porque a Copa do Brasil é o campeonato do Corinthians. O Campeonato Brasileiro não vai brigar pelo título. Sul-Americana e Libertadores já saiu. Copa do Brasil é o campeonato do Corinthians. Ainda mais com a possibilidade de você tirar o maior rival, né? Quem também, Luiz Fabiano, venceu 3 partidas consecutivas no Brasileirão é o São Paulo, foi o São Paulo. Ontem contra o Fluminense, Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!